No dia de hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre as fortes críticas que o CEO da iFixit fez à Apple, à Samsung e até à Microsoft, por estas dificultarem cada vez mais a reparação de dispositivos destas três gigantes. Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Certamente que cada um de vós já se deparou com algum cenário, ou soube através de um amigo, ou até mesmo de um familiar, que um determinado dispositivo eletrónico ter uma reparação dificultada pela forma como este foi construído. Provavelmente já podem ter reparado que de há uns anos para cá as coisas estão cada vez mais difíceis de reparar, o que aumenta o custo da dita reparação e que, por norma, por conta dessa mesma dificuldade, acabamos por, entre aspas, sermos obrigados a ter que recorrer à marca ou à fabricante para termos o nosso problema resolvido. A verdade é que, por mais que achemos que são coisas da nossa cabeça, todo este cenário que ainda agora referi tem um certo fundamento. A verdade é que, inevitavelmente, as marcas ou as fabricantes propriamente ditas sabem que os ganhos não podem vir apenas de uma só fonte. O segredo é certamente o serviço pós-venda, onde podem incluir reparações ou até mesmo as manutenções em si. Mas isto pode ser visto dos dois lados da barricada. Se por um lado há quem defenda que o lucro apenas só deveria ser proveniente da venda dos produtos, por outro lado há também quem defenda que o mais justo seria, por exemplo, uma redução no preço dos dispositivos em si e, se fosse necessário, aderir a uma espécie de seguro ou plano adicional que apenas com um valor simbólico toda e qualquer reparação ou manutenção estaria coberta. O melhor paralelismo que eu posso aplicar aqui é, por exemplo, a venda de smartphones por planos mensais, como existe nos Estados Unidos ou até mesmo no Reino Unido, onde essa prática é muito comum, o que permite todos os anos o cliente trocar o seu smartphone, tendo assim sempre o mais recente, pois o plano mensal que paga permite-lhe desfrutar dessa mesma situação. É pago um valor mensal definido consoante o tipo de smartphone que for. A verdade é que isto seria um assunto para muito debate e provavelmente nunca chegaríamos a um consenso. E no meio disto tudo, quem ganha é as marcas. E nós? Nós, meros mortais, apenas pagamos e não bufamos. Será certo ou errado? Digam vocês da vossa justiça. O que para mim é certo é a notícia que vos trago hoje e que tem tudo a ver com o que eu ainda agora acabei de falar. Reparações. Sim, isso foi o que fez o CEO do canal iFixit criticar fortemente a postura da Apple, da Samsung e até a Microsoft não escapou a essas críticas, o que por conta destas três gigantes paulatinamente virem a dificultar a reparação dos seus aparelhos com o passar do tempo. Foi nesta segunda-feira, dia 19, através de uma audiência pública da Comissão de Produtividade sobre o Direito Virtual do Concerto, que o CEO da iFixit, Kyle Wiens, partiu a loiça toda, ao criticar fortemente a postura em geral das empresas por estas cada vez mais dificultarem a reparação dos seus dispositivos. A primeira de todas a ser visada foi a Samsung, onde Kyle afirmou que a própria empresa sul-coreana tinha a funcionar um acordo que impedia técnicos que não fossem da própria Samsung de reparar equipamentos e comprar peças, onde estava, por exemplo, contemplado a iFixit. As declarações de Kyle foram as seguintes e passo a citar, abre aspas: "Temos visto
as fabricantes a restringirem a nossa capacidade de comprar peças. Há uma fabricante de baterias alemã, chamada Varta, que vende baterias para uma grande variedade de empresas. No entanto, a Samsung usa essas baterias nos seus auriculares Galaxy. Mas quando vamos à Varta e dizemos que queremos comprar essa peça, como peça de reparo, eles dizem-nos: não, o nosso contrato com a Samsung não nos permite vendê-la. E estamos a ver esta situação cada vez mais. Fecha aspas. Em seguida, a ser visada foi a gigante Cupertino, a dona Apple. A crítica tem também a ver com a dificuldade de terceiros poderem reparar, limitando assim essas mesmas ações. Mas para além disso, Kyle diz que a Apple obtém benefícios através dos seus próprios serviços. Kyle aqui diz, e passo a citar, abre aspas, a Apple é conhecida por fazer isso com os chips dos seus próprios computadores. Há um chip de carregamento específico no MacBook Pro. Há uma versão padrão dessa parte e há a versão da Apple dessa parte que é ligeiramente ajustada. No entanto, é ajustado o suficiente para ser necessária apenas para funcionar nesse mesmo computador. E essa mesma empresa, mais uma vez, tem um acordo com a Apple. Ou seja, aqui Kyle fez a mesma referência que ainda agora faria sobre a questão da Varta com a Samsung. Mas Kyle continua e prossegue. Na Califórnia, a Apple deixou de fornecer serviço há 7 anos. Portanto, isto foi há 7 anos e a Apple deve ter armazenamentos cheios dessas peças de reposição, podendo-as vender no mercado. E alguém como eu certamente teria comprado com entusiasmo. Mas não, ela paga ao reciclador para as destruir. Fecha aspas. Por fim, sobrou a Microsoft, que levou também com as críticas de Kyle, justamente por conta dos PCs Surface. Estes dispõem da bateria presa e para poder aceder a outros componentes torna-se praticamente impossível. Durante os testes da iFixit, os técnicos tiveram que cortar literalmente as baterias para aceder a esses componentes, onde partes do PC acabaram por partir, o que acabou por não ser possível a sua reparação. Valeu uma pontuação no valor de 0, onde a escala era de 0 a 10. Por fim, quando Kyle foi questionado se as impressoras 3D poderiam ser a solução, eis que Kyle disse o seguinte, e passo a citar novamente, abre aspas, a impressão 3D é uma ideia maravilhosa. Temos alguns modelos impressos em 3D no iFixit. No entanto, infelizmente, na nossa análise das peças, apenas cerca de 2% de todas as peças podem ser impressas em 3D com a tecnologia atual. A impressão 3D é mais atraente e interessante em produtos de marca branca. Fecha aspas. Ou seja, mesmo que a solução passasse por esta alternativa, o facto é que a informação é muito dúbia, onde as empresas de reparação cada vez mais veem os seus próprios negócios ameaçados por conta da postura das fabricantes, independentemente do setor de negócio, sejam elas de tecnologia ou não. E meus amigos, eu trouxe justamente esta notícia para trazer um velho problema que já persiste há muitos anos, que é justamente cada vez mais nós como consumidores e como clientes temos reparado que de há uns anos para cá cada vez mais vemos estas jogadas por parte das empresas, por parte das fabricantes, seja em que setor for, pode ser desde um produto eletrodoméstico, desde um produto eletrónico, de informática, de carros, de smartphones, seja do que for, vemos empresas constantemente com a evolução da tecnologia a verem que os seus lucros não podem só vir somente de uma só fonte, que é a venda dos produtos. Ou seja, isso é o suficiente para uma empresa poder chegar a um patamar, mas para chegar a esse patamar e praticamente estagnar nesse patamar, para ter essa situação consolidada, tem que vir outras fontes de rendimento e não podem só ser apenas pelas vendas dos produtos. E neste caso é no serviço, pode-se chamar no serviço pós-venda, onde eles vão buscar, que é com a questão dos serviços, as reparações, as manutenções, e é aí que as empresas viram uma brecha, entre aspas, para poder explorar ali um pouco mais da parte do cliente, e se vocês repararem, dá uns poucos anitos para cá, as empresas têm apostado muito na questão dos serviços, ou seja, por um valor simbólico, uma pessoa paga ali um serviço e tem direito a tudo, seja
Posso dar o exemplo, por exemplo, nos serviços de streaming, como posso falar até numa questão de manutenção de um produto qualquer. Ou seja, uma pessoa paga ali uma espécie de seguro, de um plano adicional, de um valor adicional, e com aquele valor tem algumas situações cobertas. Por exemplo, o melhor exemplo que eu posso dar para fazer aqui uma comparação, né, um tipo de comparação, é, por exemplo, quando a gente paga o seguro do nosso carro. Ou seja, a gente paga mensalmente, ou trimestralmente, ou semestralmente, ou mesmo anualmente, um valor, e dentro desse valor aquilo está contemplado várias situações, desde a quebra de vidros, desde assistência em viagem, com o reboque, seja o que for. Ou seja, a gente paga aquele valor, entre aspas, simbólico, e estão ali contemplados algumas coisas dentro daquele serviço. E aqui foi exatamente a mesma coisa. Aqui foi o CEO do canal iFixit que viu que eles são uma empresa que fazem reparação e que fazem até vídeos a mostrar como é que podem aqueles aparelhos, aqueles dispositivos ou aqueles equipamentos serem reparados, e tem estado-se a perceber, como nós também temos estado a perceber de há uns anos para cá, que as empresas têm cada vez mais dificultado essa mesma situação, justamente para obrigar os clientes que adquiriram aqueles equipamentos de poderem recorrer somente à marca para fazer essa mesma reparação, ou seja, evitar que haja serviços feitos por fora, serviços terciários a suportar isso e assim. Ou seja, é uma forma deles ali poderem sacar mais algum, porque o cliente sabe perfeitamente que através de serviços de terceiros pode pagar mais barato no serviço de reparo ou de manutenção. A empresa sabe disso e sabe perfeitamente que já tinha, entre aspas, desde o momento em que o cliente comprou aquele produto, que já tinha perdido o cliente. Mas eles não querem perder o cliente. Eles agora, de há uns anos para cá, bateram com a mão na mesa e acharam que têm que prender o cliente de alguma forma. E a forma como podem prender é, em vez de dar liberdade ao cliente dessa escolha, não, basicamente coloca uma imposição ao cliente, que é bloquear a reparação, a manutenção daquele dispositivo de tal forma que o cliente não tem outra escolha senão que ir à marca ou ao próprio fabricante e poder ter essa situação resolvida. Gostava mesmo de saber a vossa opinião, o que é que vocês acham de todo este tema. Foi o que ainda disse ainda agora há pouco, isto era um tema que daria para um debate eterno. O certo é que a gente certamente nunca iria chegar a um consenso, e o certo é que cada vez mais vemos as empresas a fazer isto e nós a vermos navios e a ter que desembolsar do nosso bolso e a ter que suportar altos reparos e altas manutenções por conta destas jogadas das empresas. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.